14º Jogo do Livro e 4º Seminário Internacional Latino-Americano. Literaturas, materialidades, literatura, acessos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Danilo Valentim Souza, sou licenciado em Língua Portuguesa pela UFMG, atualmente curso bacharelado em Linguística Teórica e Descritiva e sou professor em formação de Língua Portuguesa no projeto de extensão de ensino fundamental de jovens e adultos. Eu sou a Jussara Moreira Teixeira, doutora em Educação pela Faculdade de Educação da UFMG e professora de Língua Portuguesa do Centro Pedagógico da Escola de Educação Básica e Profissional da UFMG. Hoje nós vamos apresentar o trabalho intitulado Adaptações Audiovisuais de Contos de Machado de Assis por educandos da EJCP. Então, antes de começarmos, eu gostaria de apresentar um pouco do contexto de realização deste trabalho. Surgiu dentro do projeto de ensino fundamental de jovens e adultos, segundo segmento, ProF2, do Centro Pedagógico, EBAP-UFMG, na disciplina de língua portuguesa, mais precisamente nas turmas concluintes, 88 e 89, que equivale aos anos finais do ensino fundamental, né? Então, oitava, nona série. E foi desenvolvido no contexto de ensino remoto e emergencial neste ano de 2021. Bom, o nosso trabalho objetivo é promover experiências de leitura literária, propiciar aos estudantes o contato com textos canônicos da literatura brasileira de modo acessível e adequado, além de formar leitores de textos literários em meio digital, ao promover o contato dos alunos com o uso de diferentes tecnologias, e, por fim, produzir adaptações audiovisuais dos contos machadianos, utilizando proficientemente a multimodalidade. Agora eu vou passar a palavra para a Jussara falar um pouco sobre o nosso referencial teórico utilizado. Nosso trabalho ampara-se teoricamente nos estudos do letramento literário, conforme Cosson, 2014, nos estudos da adaptação da literatura para o cinema, conforme Diniz, 2005, e McFarlane, 1996, que abordam o processo de tradução intersemiótica que ocorre da literatura para o cinema. E também o conceito de adaptação como uma relação de intertextualidade entre livro e filme, segundo Stan, 2006. Especificamente, no caso da adaptação audiovisual, ela instaura uma relação intersemiótica, intertextual e interdiscursiva com a obra literária na qual se baseia, evidenciando assim o processo de interação que se faz entre as artes e as suas linguagens. Então, este referencial nos orientou a propor este projeto de ensino e também a refletir sobre as produções audiovisuais feitas pelos estudantes, permitindo-nos pensá-las como obras que buscam uma relação com os textos literários, pela manutenção do enredo, mas que também refletem adaptações intersemióticas, culturais e históricas que manifestam as interpretações dos educandos da EJA sobre os textos machadianos. As obras selecionadas para realizar o trabalho com letramento literário foram A Cartomante e A Carteira, de Machado de Assis. Como ponto norteador, utilizamos o livro Letramento Literário, Teoria e Prática, do Rio Cosson, mais precisamente sua sequência básica de letramento literário, que consiste em motivação, introdução, leitura e interpretação. Para trabalhar a motivação do conto A Carteira, foi proposta a leitura da notícia retirada do site G1, intitulada Pedreiro encontra a carteira com 12 mil e devolve ao dono em Santa Catarina. Abre aspas, a consciência pesa mais do que qualquer coisa. Fecha aspas. Neste momento, foi aberto um espaço para os educandos debaterem sobre o texto, além de expor vivências parecidas com aquelas presentes no texto. Afinal, você devolveria uma carteira encontrada na rua? Para trabalhar a motivação do conto A Cartomante, foi utilizado um vídeo da plataforma TikTok produzido por Patrick Torres, em que transforma a história do conto em uma fofoca imperdível, mas sem contar o final. Já na introdução, ambas as obras foram devidamente apresentadas para os educandos da EJA, instigando ainda mais o desejo pela leitura. E para que todos conhecessem de fato esse grande escritor brasileiro, visitamos seu site oficial intitulado Machado de Assis, Vida e Obra.
A leitura dos contos ocorreu em dois momentos distintos, isto é, a leitura individual, em que os educandos tiveram seu próprio tempo com a obra de Machado, podendo assim levantar pontos e questões a serem debatidas posteriormente com seus colegas. Já a leitura compartilhada foi realizada no Google Meet, possibilitando assim que todos os alunos pudessem ter a oportunidade de participar lendo. Durante a leitura, realizamos uma análise minuciosa da obra, observando o enredo, os personagens, dentre outras características do conto. É importante ressaltar que os educandos ficaram surpresos ao final de ambos os contos. Sendo assim, em um dos contos, A Cartomante, ocorreu uma discussão acerca de feminicídio, o que foi bem interessante, pois os alunos conseguiram se posicionar de forma crítica e consciente. Já no último ponto da sequência básica de Cosson, a interpretação, os educandos assistiram adaptações audiovisuais inspiradas nas obras A Cartomante e A Carteira, de Machado de Assis, observando assim as semelhanças e diferenças entre as duas obras. Por fim, os alunos realizaram adaptações dos contos lidos para o meio audiovisual, as quais representam o enredo dos contos nos dias atuais e revelam a interpretação dos alunos sobre a obra machadiana. Um bom exemplo para exemplificar o que foi dito é quando um dos educandos ele transforma a profissão de advogado do personagem Honório, do conto A Carteira, em um motoboy, que é um entregador de delivery, ou seja, mostrando assim o contexto social, cultural em que eles estão inseridos. Então a gente pode afirmar que ao mesmo tempo que os vídeos eles se baseiam nas obras machadianas, elas também possuem uma individualidade nesse processo de interpretação e recriação dentro desse contexto em que os nossos educandos estão inseridos. Nos resultados, conseguimos perceber um maior interesse dos educandos pelo gênero conto, em especial pela obra de Machado de Assis, um aumento do interesse pela leitura literária e também da criatividade e da capacidade de estabelecer relações entre textos, tanto na leitura quanto na produção escrita e audiovisual. E também uma maior desenvoltura dos educandos no meio digital. E por fim, as nossas adaptações audiovisuais de contos de Machado de Assis. E agora, infelizmente, chegamos ao final da nossa apresentação. Muito obrigado e até a próxima.